Olá pessoal, vamos continuar hoje com o meu reacting de uma contestação em ação de compensação por dano moral por abandono afetivo. Hoje, portanto, é a segunda parte do reacting. Solta a vinheta. Mas primeiramente, pessoal, você já sabe, se inscrevam aqui no meu canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem o like no vídeo, pra mim isso é muito importante. Compartilhem também este vídeo nas redes sociais e ativem o sininho de notificações, gente, porque assim sempre quando eu colocar algum vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. Hoje é a segunda parte do reacting de uma contestação. Lembram do vídeo passado? Caso ainda não tenham assistido, assistam lá ao vídeo então, porque hoje é a segunda parte já, hein, pessoal? Vamos lá então, hoje é a parte do mérito, vamos para a parte do mérito. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês é que no vídeo passado, a peça que o seguidor me enviou ficou desformatada, tá? Então hoje eu estou trazendo como a peça efetivamente é. Por alguma razão ali na hora de editar, a peça ficou desformatada. Mas vamos lá então. Hoje o formato então tá bonitinho. E lembrando que a peça estava muito bem escrita até então, hein? Até o momento em que eu parei de gravar, no vídeo passado, a peça estava bem bacaninha. Vamos ver se vai continuar assim bacaninha, né? Do mérito da ausência de ato ilícito. A prática de um ato ilícito doloso ou culposo é pressuposto da responsabilização civil subjetiva. A prática de ato, né, gente? Tira aquele dali. A prática de ato ilícito, isso é uma dica bem legal para vocês, pessoal. Redija a peça, depois de redigi-la, revise, tá? Na revisão, você vai ver que você pode tirar vários pronomes possessivos e vários artigos definidos também. Então, tudo que tiver de seu, sua, o, a, tentem tirar. Se puder tirar, não tenha dúvidas, tire de uma vez por todas mesmo. Porque essas palavrinhas, elas deixam o texto infantilizado, tá bom? Vamos lá então. A prática de ato ilícito, doloso ou culposo é pressuposto da responsabilização civil subjetiva. Especificamente quanto ao abandono afetivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: o abandono afetivo de filho, tal, em regra não gera dano moral indenizável, legal. Assim, não basta a comprovação de que o pai tenha se afastado do filho para a caracterização do dano moral. É indispensável a demonstração de que a ação dolosa ou culposa do pai tenha causado ao filho danos que ultrapassem o mero dissabor. É indispensável a demonstração de que a ação dolosa ou culposa do pai tenha lhe causado, né, danos, porque o lhe retoma ao filho, lhe causado danos que ultrapassem o mero dissabor. A peça tá continuando, tá legal. No caso dos autos, durante a infância e adolescência do requerente, o requerido o visitava com a frequência possível. Pessoal, tem gente que precisa, né, de alguma coisa para começar o parágrafo, alguma frase feita. Esse, no caso dos autos, é muito usado, mas só que é desnecessário começar. Na maioria das vezes é desnecessário começar com esse no caso dos autos, tá? Olha lá. Tira isso no caso dos autos, começa direto. Durante a infância e adolescência do requerente, fica mais limpo, fica mais profissional o texto. O requerido visitava com frequência possível. De certo, gente, eu não gosto esse de certo ali da ambiguidade. De certo assim significa com certeza, certamente. Tá certo, tá? Esse de certo dá certo. Só que ele pode provocar uma certa ambiguidade porque ele pode se aproximar do sentido de talvez. Não usa esse de certo. Tá correto, mas usa certamente, com certeza, tá? Em vez desse de certo aí. Entenderam? O fato de ser policial militar e por isso haver servido em diversas localidades, muitas vezes tira aquela vírgula depois de muitas vezes. Ó, muitas vezes distantes do município tal, ó, o fato de ser policial militar e haver servido em diversas localidades, travessão muitas, não tem aquela vírgula antes de impedia. Não tem a vírgula antes de impedia, tá? Porque seria como o fato de ser policial militar e haver servido em diversas localidades impedia. Aquela vírgula ali não tem, hein?
bom? Sobre essa vírgula eu falo muito no curso que eu dou sobre redação jurídica, né? Essa vírgula aí é chatinha mesmo. Impedir o contato diário entre as partes, notadamente considerando-se que, à época, a telefonia móvel era ainda incipiente e as tecnologias introduzidas pela internet não existiam. Impedia o contato diário entre as partes, notadamente. Não gostei disso. Impedir o contato direto entre as partes, notadamente porque. Eu botaria notadamente porque, sem vírgula, sem nada, né? Notadamente porque, vírgula, a época, vírgula, a telefonia móvel era ainda. Tem gente que me pergunta se o correto é a época ou na época. Tanto faz, tá? Na época ou a época. Em textos formais assim, eu gosto de usar, nos meus textos eu uso a época. Legal? Então vamos lá. A telefonia móvel era ainda incipiente, as tecnologias introduzidas pela internet não existiam. Esse parcial distanciamento físico, que tornava pouco frequentes as visitas, no entanto, não implicou. No entanto, está mal posicionado, hein? Gente, esse é o tipo de erro que eu mais encontro em peças jurídicas, tá? Com certeza absoluta. Então, assim, ó, o no entanto ali, ele está deslocado. Coloca lá para frente, olha só como fica melhor. No entanto, esse parcial distanciamento físico, que tornava pouco frequentes as visitas, não implicou danos ao requerente, legal? Nem significou absoluto desamparo. Ao contrário. Legal, eu gosto desse ao contrário, assim, ó, ponto, ao contrário, ponto. Dá um tchan na frase, né? O texto continua muito bem escrito, né? Além de pagar tempestivamente a pensão alimentícia arbitrada pelo juízo, o requerido sempre esteve à disposição do requerente para ampará-lo no que fosse preciso. Ademais, durante as visitas, o requerido jamais humilhou ou agrediu verbal ou fisicamente o requerente. Não há, pois, falar em ato ilícito. Será que lá na petição inicial foi dito que o requerido teria humilhado ou agredido verbal ou fisicamente o requerente? Porque se não foi dito lá, é desnecessário dizer aí, tá? Por isso, usou bem bonitinho, ó, não há falar. Bem legal. Além disso, a diminuição da frequência das visitas, conforme indicado, deu-se por razões alheias à vontade do requerido. Assim, ainda que, eventualmente, se admita a existência de ato ilícito, não seria possível imputar-lhe a título de dolo ou culpa. Não seria possível imputar-lhe, tá? Imputar-lhe ao requerido, tá? Esse imputar-lo ali não tá legal, não. Não seria possível imputar-lhe a título de dolo ou culpa. Tem uma coisa interessante nessa frase aí, que é a seguinte, ó. Assim, vírgula, ainda que, vírgula, eventualmente, vírgula, se admita, muita gente aí que não conhece bem o funcionamento da língua, que só decora a colocação pronominal, colocaria esse se depois do admita, né? Uma posição enclítica. Não. Acontece que o ainda que ali, ele meio que puxa, ainda permanece a próclise, tá? Então, bacana. Ainda que, eventualmente, se admita. Corretíssimo. De outro vértice, é oportuno registrar que o requerido jamais tentou impedir a aproximação do requerente à sua avó. Aproximação de alguém com, né? Impedir a aproximação do requerente com sua avó, tá? Que inclusive participou da cerimônia de casamento do neto no ano de 2015. As fotos anexas a esta contestação comprovam, tira esse a esta contestação desnecessário, comprovam que o requerente inclusive chegou a visitá-la quando ela residia. Tira essa vírgula antes do quando, hein? Vejam que não precisa. Chegou a visitá-la. Gosta de vírgula aqui, né? Quem escreveu a peça adora uma vírgula. Às vezes, gente, por mais que a vírgula esteja corretamente empregada, ou seja, por mais que a vírgula seja possível ali na construção, às vezes não é legal colocá-la não, tá? Porque a vírgula, como eu já falei aqui várias vezes para vocês, tanto aqui quanto lá no meu Instagram, a vírgula, ela dá uma pausa na leitura. Isso é muito interessante, hein? Sempre que vocês colocam uma vírgula no texto, o leitor para a leitura. Ele para.
tá? Então, não tem como o leitor tanto a vírgula, ponto e vírgula e ponto, tá bom? Quando vocês colocam uma vírgula, um ponto e vírgula, um ponto no texto, o leitor, ele para a leitura. Então, pensem nisso sempre que forem virgular, por exemplo, ainda que a vírgula, no caso ali, esteja correta, tá? Então, antes do quando ali, eu não colocaria a vírgula, por mais que ela seja possível. Vamos lá. Quando ela residia no município de Minas Gerais, tais visitas, como se vê, ocorreram sem oposição do requerido. Por fim, saliente-se que o exame de DNA realizado em 2009 decorreu de comum acordo entre as partes em uma data em que ambos. Outra pergunta que me fazem com frequência, gente. Data que ou data em que? Na verdade, as duas formas estão corretas. Aí, como já tem um em antes, olha lá. Em uma data em que, como é que eu faria? Eu faria em uma data que ambos. Então, vamos lá. Em uma data que ambos, maiores e capazes, se encontravam no município de. Devido ao lapso temporal. Lapso temporal é redundante, hein? Lapso já significa decurso de tempo, tá bom? Então, devido ao lapso transcorrido desde então, o requerido não sabe informar de quem teria partido a ideia de realizá-lo. Realizá-lo o quê, gente? DNA, né? DNA tá longe. Vamos ver se retoma bonitinho. Por fim, saliente-se que o exame de DNA realizado em 2009 decorreu de comum acordo entre as partes, em uma data em que ambos se encontravam no município tal. Devido ao lapso tempo transcorrido desde então, o requerido não sabe informar de quem teria partido a ideia de realizá-lo. Eu repetiria a palavra exame. Realizar o exame, porque esse lo ali, esse pronome ali, ele não retoma bonitinho ao DNA, porque o DNA, ao exame de DNA está longe. Então eu colocaria, teria partido a ideia de realizar o exame. Seja como for, essa conduta, evidentemente, não constitui ato ilícito. Como eu falei, né, adoro uma vírgula. Está correta? Está, mas para a leitura, dá uma parada na leitura de forma desnecessária. Ó. Seja como for, essa conduta evidentemente não constitui ato ilícito. Não coloca evidentemente entre vírgulas. Da ausência de nexo de causalidade, ainda que houvesse a comprovação, ó, tira esse A. Ainda que houvesse comprovação de ato ilícito praticado pelo requerido, não, né? Tira isso aí também, ó. Ainda que houvesse comprovação de ato ilícito, hipótese aí admitida apenas para argumentar, vírgula, não é possível imputar-lhe ao requerido, né, a responsabilidade pelos resultados citados na inicial, já que estes não se inserem no curso lógico das relações causais. Com efeito, várias são as circunstâncias que conduzem um jovem ou adolescente ao consumo de drogas e mesmo a dependência química. Desse modo, não é possível concluir que o eventual abuso de drogas por uma pessoa seja o resultado direto da ação exclusiva de seu pai. É interessante isso, gente. É muito interessante porque aí ele traz uma informação. A contestação está vindo nesse tom, tá? A contestação está rebatendo a petição inicial sem dizer o que está rebatendo, só de forma indireta. Por exemplo, aqui, ó, muito provavelmente na petição inicial, o requerente disse que o pai abandonou o filho e por conta disso ele entrou para o consumo de drogas, né? Só que na contestação aqui, o réu não diz isso, ele só rebate a informação, né? Então ele deveria, pelo menos em princípio aqui, colocar um texto, uma introdução do tipo: o autor, na inicial, disse que tal, para depois dizer que essa tese aí não faz sentido nenhum, tá? Primeiro apresenta o que o autor disse na inicial para depois rebater. Compreenderam? Aqui não. Ó, ele vem soltando a informação. Com efeito, várias são as circunstâncias que conduzem um jovem, um adolescente. Mas essa informação até então não apareceu no texto. Então, primeiro apresente a tese na inicial para depois, só então, rebatê-la. Legal? 243, do quanto indenizatório. É compensatório, né? Eu acho que é só dando moral aí. Por fim, verifica-se que o valor postulado pelo requerente a título de compensação, ó, compensação por danos morais, é manifestamente desproporcional. Em primeiro lugar, porque o requerido... Gente, eu gosto muito como uma pessoa que escreve, né? Olha que gostoso, ele nos conduz pela peça. Peça muito bem escrita.
Ó, por fim, verifica-se que o valor postulado pelo requerente a título de compensação por danos morais é manifestamente desproporcional. Por quê, leitor? Por quê? Daí ele vai apresentar. Em primeiro lugar, por que o requerido, eu adoro isso, porque o requerido é um homem idoso que vive de sua aposentadoria, com a qual tem de arcar com os altos custos médicos da melhor idade. É de todo desarrazoado impor-lhe uma condenação que, se executada, o conduziria à ruína absoluta. Muito bem escrito, né? Ó, que se executada, ou aquele o ali continua, porque o que, por mais que o se executada esteja entre vírgulas, o que ainda assim atrai o pronome o. Legal? Além disso, gente, aqui é muito interessante, né? Ele usou a estrutura em primeiro lugar. Se ele usou a estrutura em primeiro lugar, ele deve obrigatoriamente usar em segundo lugar posteriormente no texto? Isso é interessante, né? E não precisa não, gente. Não precisa não. Em primeiro lugar aí é só uma expressão para, né, um elemento de coesão para chamar a atenção do leitor e tá muito bem utilizado, ó. Ele vem agora com um além disso. Perfeito, não precisaria ser em vez do além disso em segundo lugar. Entenderam? É isso que eu quero dizer. Além disso, analisando-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não é possível encontrar sequer único julgado. Não, gente, vírgula não. Não é possível encontrar. Ó, eu não colocaria vírgula antes do sequer, depois do sequer e depois do julgado. Ó, não é possível encontrar sequer o único julgado em que a indenização por abandono afetivo tenha sido fixada nos patamares requeridos na inicial. Bem melhor, né? Sendo assim, esse juízo, na eventual hipótese de condenação, deverá deixar-se nortear pelos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e mesmo da racionalidade. Racionalidade, gente? Quando dá fixação. Não, gente, vírgula antes do quando não, né? Gente, quando dá, muita gente condena. Usa por ocasião da fixação, tá? No momento da fixação, legal? Então, pelos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e mesmo da racionalidade no momento da fixação, sem vírgula depois de racionalidade. Dos requerimentos ante o exposto, em sede de contestação, super desnecessário, é uma contestação, então, ante o exposto, vírgula, requer, dos pontos, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, não justiça gratuita, ao requerido, claro que é o requerido, né, gente? Ele vai estar pedindo gratuidade da justiça para o requerente. Não, tá bobeando aí no finalzinho, hein? A concessão do benefício da gratuidade da justiça, ponto e vírgula, inicial minúscula, hein? Depois de ponto e vírgula, a gente usa inicial minúscula. Então, a concessão A minúsculo deve ser B, a não realização, A minúsculo. A não realização da audiência preliminar de conciliação, ponto e vírgula. A retificação do valor da causa. Eu não lembro, ele falou do valor da causa no vídeo anterior? Não lembro. Bom, a extinção do processo com apreciação do mérito em virtude da ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil. Legal, né? Mérito, prescrição é matéria de mérito. Tem gente que confunde, pensa que é matéria processual. A intimação do autor para, no prazo legal e sob pena de extinção do feito, emendar a inicial especificando a data e o local em que foi impedido de visitar sua avó, além de indicar quem o surpreendeu com a notícia inverídica de que o requerido havia proibido suas visitas aos seus familiares. E ainda, quais são as testemunhas oculares desse fato? Tudo isso com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil. Tudo isso com fundamento. Tira aquela vírgula depois do isso. F. A improcedência dos pedidos formulados na inicial. E. G. A fixação do quanto compensatório, não indenizatório, em caso de eventual condenação, em valor razoável, observando-se. Ai, vírgula, para tanto, vírgula. Para de colocar vírgula, hein, seguidor? Para de colocar vírgula, tá? Coloca a vírgula quando ela for possível e necessária, hein? Vocês devem colocar a vírgula quando ela for possível e necessária, gente. Olha lá, aí tem uns probleminhas nesse G. Ó, como é que eu faria? Em caso de condenação, vírgula, começaria o G assim. Em caso de condenação, a fixação do quanto indenizatório
em valor razoável e tira aquilo ali, né? Na verdade, aquele observando-se para tanto da jurisprudência do TJMG, desnecessaríssimo, tá? Tirava, deu. Pretende provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. Legal, direito é D maiúsculo mesmo? Pode ser D maiúsculo ou minúsculo, tá? Nesses termos, pede deferimento, uma praxe construir esse finalzinho aí, né? Tal, 13 de novembro de 2020, é uma peça recente, né? Gente, então foi isso. Eu gostei da peça, gostei muito da peça, né? Usou muitas vírgulas, né? Vírgulas desnecessárias, mas teve um errinho aqui, outro ali, mas totalmente relevável. Eu gostei muito da peça. É uma das melhores peças realmente a qual eu reagi até hoje. Tá bom, gente? Pessoal, então de novo, hein? Não para o vídeo não. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo nas redes sociais. Ativem também o sininho de notificações. Isso é muito importante porque assim sempre quando eu colocar algum vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. Espero realmente, eu gostei muito da peça, espero que vocês também tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.